Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou testar esta aquarela metálica da Molin que eu recebi naquela caixa que eles me enviaram. Já mostrei pra vocês uma caixa cheia de produtos fofos. E aí veio essa aquarela, gente, que é a coisa mais linda, com um metálico bem legal. E agora eu vou testar aqui, inclusive na caixinha, pessoal. Tô com a caixinha aqui, olha, aquarela metálica. Veio também este pincel maravilhoso, tipo um aquash brush, né? Então, já vou aproveitar, vou colocar uma aguinha aqui dentro e vou começar a mostrar aqui o teste pra vocês. Vamos lá, então? Pessoal, eu tenho este conta-gotas aqui, então vou começar colocando uns pinguinhos de água em cada uma dessas cores. E eu tenho aqui também este papel, que eu já deixei aqui escrito, né? Aquarela metálica Molin. E nele que eu vou usar pra fazer os testes, tá, gente? Primeiro eu vou só passar aqui pra gente ver as cores e pra ver como que é o metalizado, né? Se vai ficar aquele metalizado que a gente espera, tá? Vou usar esse pincel, então, gente, que ele tem reservatório. Veio junto, né, no kit aqui de aquarela. E, pessoal, essas cerdas aqui, elas são cerdas de nylon. Então, em geral, essas cerdas, elas ficam manchadinhas depois que a gente usa. Isso é normal. Então, vou aqui, gente. Eu vou na ordem que tá aqui, olha. Nessa ordem da aquarela, tá? Vou colocar aqui do ladinho. Vou começar nessa amarelinha aqui. Dá pra ver que ela é bem pastosinha, bem gostosa de trabalhar. Vamos ver se no papel, né? Vai ficar legal também. Pessoal, então, enquanto eu faço esse swatch com as cores, eu vou conversando aqui um pouquinho com vocês. E, gente, nesse estojo vieram 12 cores e também 2 pincéis. Um com as cerdas naturais e cabos de madeira, que veio ali fixado no centro do estojo. E também veio um outro pincel com reservatório, esse que eu tô usando para fazer o review das cores. E esse pincel, gente, é ótimo. Eu fiquei bem feliz que veio esse pincel no kit, porque assim, usando esse pincel, a gente consegue ir dosando o tanto de água que a gente precisa. Eu tenho o costume de já deixar uns pinguinhos de água em cima de cada pastilha para ir facilitando o meu uso. E essa água que eu deixo ali, ela seca super rapidinho. Então, eu nunca tive problemas em ter minhas aquarelas assim estragadas por conta disso. O único cuidado que eu tenho é de me certificar que essa pastilha já está bem sequinha antes de eu fechar o estojo e guardar essa aquarela. E para trabalhar com essa aquarela metálica é fácil de a gente achar consistência, porque ela é bem cremosinha. E mesmo que a gente use muita água e vai deixar essa tinta nessa aquarela mais diluída, ainda assim a gente consegue o efeito metálico. Vocês podem perceber pelo vídeo a cremosidade e o brilho metálico, gente, olha só que lindo. E eu gostei muito desse efeito metalizado, inclusive eu acho que poderia ser lançada uma segunda paleta de aquarela metálica com outras cores para a gente ficar com uma gama grande à nossa disposição e à disposição da nossa criatividade. Então, eu teria até algumas sugestões de cores que poderiam vir na segunda paleta. Bom, gente, esse material é um produto importado da China e comercializado aqui pela Molin e tem a validade indeterminada. Então, é só a gente cuidar na hora de guardar, que a gente vai ter essa aquarela aí sempre boa para trabalhar. Uma coisa boa também, gente, é que a Molin garante essa qualidade. Então, se você não estiver satisfeita com o material, pode devolver, trocar, entre em contato com o serviço de atendimento que você tem todas as garantias, tá bom?
Gente, aí estão as 12 cores da paleta com o papel já bem sequinho. E agora a gente pode se certificar que o efeito metálico é bem bonito mesmo. Olha, gente, como reflete bastante. Bom, pessoal, eu fiz alguns testes, né? Alguns testes simples. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro teste que eu fiz foi para avaliar a transparência da aquarela. Como a gente sabe, a transparência é uma das principais características desse material. Então eu desenhei uma folha estilizada com caneta preta. Então eu dei algumas pinceladas, né? Eu pintei em cima desse desenho e de fato essa aquarela mantém a característica de transparência, mesmo com toda aquela cremosidade que a gente pôde ver. Porque aquela cremosidade, ela dá uma sensação de que essa tinta pudesse ser opaca, né? Mas pelo teste a gente percebe que não. E também fiz o teste ao contrário, como assim? Eu fiz o desenho por cima da aquarela, né? E deu certo. A caneta pegou super bem em cima dessa aquarela metálica. Gente, outro teste que eu fiz também foi a da mistura de cores, né? Para ver como iria se comportar esse material quando a gente associasse aí duas cores. Eu fiz com duas cores, né? Poderia ter feito com 3 cores ou mais. Então, na primeira mistura, eu usei o amarelo e o azul. O amarelo e o azul metálicos, né, da mesma paleta. Então, a gente pode perceber que sim, houve uma mistura bacana, a gente conseguiu um verde bem legal, inclusive um verde próximo do que já vem na aquarela. Eu gostei bastante, que a gente consegue perceber que o fato de ser metálica não atrapalha nessa questão das cores serem miscíveis entre si. Depois também eu fiz um outro teste ainda de mistura de cores, mas usando a aquarela normal, né, que não é metálica. Então eu peguei a aquarela tradicional da Molin, usei a cor vermelha para misturar com o azul metálico. Então o vermelho com o azul a gente já sabe que vai dar um tonzinho de roxo, mas eu estava curiosa a respeito dessa característica do metalizado, se ia se manter ou se ia sumir, como que ia ficar isso. E de fato, essa cor intermediária aí que deu esse violetinho, esse roxinho, ele ficou metalizado. Então, digamos que o metalizado contamina, né, o restante da mistura, sabe? E por fim, eu fiz mais uma misturinha usando o amarelo metálico com o vermelho tradicional. Vou chamar assim só pra gente poder diferenciar as duas paletas, tá, gente? Então, também eu obtive um tom alaranjado metálico. Eu adorei, gente, que esse metálico a gente consegue misturar com facilidade com a aquarela que não é metálica. Uma outra característica da aquarela é que quanto mais água a gente incorpora na mistura, mais ela vai ficando transparente, né? E com a aquarela metálica, ela não se comporta assim da mesma forma que uma aquarela comum. Eu pude perceber que quanto mais água eu acrescentava, não deixava tão transparente assim, sabe? Eu não consegui clarear, digamos assim, a aquarela metálica usando água, mas eu consegui fazer isso usando uma cor bem clarinha, próximo de um pérola, de um branco metálico que veio também nessa paleta. Então esse foi um fator que eu achei interessante, porque a gente tem conhecimento que aquarelas em geral, a gente só precisa da água para deixando ela cada vez mais clarinha, mais transparente. E no caso da metálica a gente tem um pouco de dificuldade com isso, ou pelo menos eu tive dificuldade com isso e precisei da cor branca, do branco metálico para conseguir clarear esse tom de lilás. Quero mostrar para vocês também outros 2 testes simples que eu fiz. O primeiro foi testando essa aquarela em cima do papel preto. Então, a gente consegue perceber que a aquarela ela pega bem em cima do papel preto, fica bem aparente, fica até muito bonita. Então, a gente pode usar tranquilamente
essa aquarela metálica em papéis coloridos, que a gente vai ter um resultado super bacana. E outra curiosidade que eu tive foi a de testar lápis de cor por cima da aquarela metálica, né? Justamente porque ela tem uma superfície, uma textura um pouquinho diferente de uma aquarela tradicional. Então, eu usei o mesmo teste ali do meu roxinho, né, que eu tava tentando clarear, e passei um lápis de cor por cima para ver se pegava, porque se caso, né, isso se confirmasse, isso aí também já abre um leque de possibilidades para os nossos livros, para os nossos trabalhos, de associar a aquarela metálica com lápis de cor, e de fato eu consegui um resultado positivo, consegui pintar com lápis de cor em cima da aquarela metálica sem maiores problemas. Em cima da aquarela tradicional, a gente sabe que isso dá certo, não era problema, mas eu quis testar aqui pra gente ver como que ficaria o resultado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem interesse em adquirir esse material, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a Amazon. Mas se você já tem essa paleta metálica, gente, deixa aqui nos comentários se você concorda com o que eu falei durante o vídeo ou se você tem alguma observação importante aí que eu esqueci de falar, tá bom? Eu vou deixar aqui algumas imagens aceleradas de uma arte que eu fiz usando essa paleta metálica com inspiração lá no Pinterest. E não se esqueça de clicar em gostei pra mim, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo grande e até mais!